entender tudinho de consórcio público. Tudo que te interessa para passar em um concurso, para estudar para a OAB ou então simplesmente para ir bem na sua prova da faculdade. Consórcio público é um tipo de negócio que é celebrado entre entes da administração pública. Só que esse negócio tem uma particularidade. É uma pessoa jurídica, ou seja, o consórcio público não é um contrato de gestão. O contrato, na realidade, é uma das fases, a fase final do procedimento de criação do consórcio público. Contudo, ele, na realidade, assume a forma de uma pessoa jurídica, a qual irá procurar alcançar metas, objetivos, resolver problemas comuns a fim de gerir esse problema comum entre entes da administração pública direta que estão envolvidos naquilo. Então, quem pode participar de um consórcio público? União, estados, municípios, Distrito Federal e só. Isso significa que a administração pública indireta não vai ser parte do consórcio público. Uma empresa não pode ser parte do consórcio público. Eu não posso, você não pode, pessoa física também não pode. Eu sou MEI, não pode. Ou seja, no caso, o consórcio público vai ser celebrado entre entes da administração pública direta e que tem o objetivo de gerir um fim comum, alcançar uma finalidade, como, por exemplo, melhorar parâmetros de saúde, construir um aterro sanitário comum, algum planejamento em matéria de educação. E então, esses entes interessados podem procurar uns aos outros a fim de constituir um consórcio, ou seja, vai criar uma pessoa jurídica na qual vai ser gerido esse interesse comum. O consórcio público, ele tem a lei específica, que é a lei número 11.107 de 2005, a qual é regulamentada pelo decreto-lei número 6.017 de 2007. O decreto 6.017 vai abordar o contrato de rateio, o contrato de programa, tudo isso que eu vou explicar mais para frente dessa aula. E então, a lei número 11.107 de 2005 tem como objetivo dar vida ao artigo 241 da Constituição Federal, que trata exatamente da possibilidade da gestão conjunta de certos assuntos que podem vir, claro, a ser de interesse comum, até porque esses interesses comuns, como a gente vai verificar, são muito daqueles mencionados no artigo 23 da Constituição Federal, que aborda justamente a competência comum, tema de competência comum, aqueles que podem administrar a União, os estados, municípios. O que menciona o artigo 241, que é o que fundamenta constitucionalmente a existência dos consórcios públicos. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios disciplinarão por meio de lei, qual lei? A Lei 11.107. Os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal, bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. E então, para esse artigo 241 foi abordado na Lei 11.107, cuja complementação está prevista no decreto número 6.017 de 2007. Ela traz detalhes que não foram mencionados na Lei 11.107, como o contrato de rateio, gestão, quem vai fazer consórcio, quanto tempo esse consórcio pode vir a durar, quanto tempo pode demorar para ser aprovado a intenção, o protocolo de intenções, como eu vou mencionar aqui para vocês.
e vai ser formado por entes federativos, não havendo essa possibilidade de consórcio que envolva particular, empresa ou qualquer outra entidade que não seja União, Estados, município e Distrito Federal. Vai ser constituída, então, uma pessoa jurídica na qual haverá procedimentos, direitos e deveres entre aqueles que estão envolvidos dentro desse consórcio público. Então, os envolvidos vão fazer uma cooperação, vão estabelecer uma cooperação mútua. Não haverá interesses antagônicos dentro do consórcio, mas sim o objetivo de alcançar uma finalidade comum por meio de gestão associada. Você quer um exemplo? Na Bahia tem o município Teixeira de Freitas e lá tem um grande hospital. Imagine que os municípios ao redor, o que vai acontecer? Bem, aquele hospital é perto desse município X. Então, município X, Y, Z, T celebram junto com Teixeira de Freitas um consórcio público a fim de que a saúde seja atendida por esses 5 municípios naquele hospital. Mas sabe, Simone, mas o fulano do município X poderia muito bem em Teixeira de Freitas ser atendido, com certeza. Até por causa do princípio da universalidade do SUS. O que eu quero dizer é que por meio do consórcio público, X, Y, Z, T, M, enfim, que tenham vontade de celebrar um consórcio voltado à área de saúde com o município de Teixeira de Freitas, não vai ser meramente um venha a nós, em que o membro daquele município, uma pessoa vai ser atendida ali, porque vai. O fato é que por meio do consórcio, esses 4 municípios envolvidos com Teixeira de Freitas, o que vai acontecer? Vai haver, acredita-se por meio do consórcio, porque depende do que está escrito na carta de intenções, vai haver a possibilidade de até mesmo aumentar aquele hospital, entregar mais pessoal naquele hospital, promover um concurso, enfim, ou seja, por meio do consórcio público, os envolvidos simplesmente vão cooperar com aquele hospital de Teixeira de Freitas a fim de fazer com que ele tenha a maior possibilidade de receber mais pessoas. Não é meramente, o hospital aqui tá ruim, vai para Teixeira de Freitas. Não, haverá a possibilidade dos envolvidos estarem ajudando aquele hospital para que esse hospital atenda de fato a mais pessoas. Então, no caso, os prefeitos envolvidos naquele consórcio público irão se reunir, irão celebrar um protocolo de intenções a fim de fazer, olha, o que nós vamos fazer aqui? Como eu vou cooperar? Eu vou entregar pessoal? Eu vou dar dinheiro? Eu vou ajudar na obra da construção do aumento desse hospital? Enfim, e com tudo isso vai começar a chamada gestão associada. Perceba o seguinte, o consórcio público pode ser entre municípios, deixa eu ver se está gravando, tá? Ufa! O consórcio público poderá ser entre município e Estado, e até mesmo com a União. Vale destacar, contudo, que a União não participa de consórcios públicos meramente municipais. Para que a União integre o consórcio público, é essencial que o Estado também integre. Isso significa, aproveitando esse exemplo de Teixeira de Freitas e os hospitais, significa que, caso haja de fato esse convênio entre os municípios mais Teixeira de Freitas, o Estado da Bahia pode vir a participar. Caso o Estado da Bahia participe desse consórcio público, a União pode muito bem ser convidada a participar do consórcio público ou se manifestar, eu quero participar do consórcio, eu quero ajudar. Sim, então nesse caso a União vai poder participar do consórcio público caso o Estado da Bahia também participe do consórcio.
O consórcio geralmente é previsto, né, para alcançar metas mencionadas sobre assuntos do artigo 23 da Constituição Federal, que eu vou trazer no próximo item só para vocês terem uma ideia de quais assuntos mais ensejam consórcio público. E ele é justamente um instrumento do federalismo cooperativo. No caso, o artigo 23 traz os assuntos que são de interesse dos entes federativos, União, Estados, municípios, Distrito Federal, e com isso haverá esse federalismo cooperativo a fim de que um ente ajude, coopere com o outro na gestão conjunta de algo que seja de interesse comum daqueles entes federativos. Existem alguns requisitos formais que precisam ser atendidos na época da elaboração do consórcio. Perceba o seguinte, esse ajuste, esse consórcio, como eu mencionei aqui, ele só pode ser efetivado se isso estiver de acordo com o protocolo de intenções. Para aquilo, como eu comentei com vocês, como surge esse protocolo de intenções? Digamos que poderia ser muito bem um consórcio estadual, já que eu já tinha dado o exemplo do consórcio municipal. Imagine que os estados do Sudeste tenham um interesse comum em determinado assunto. Então, Estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo vão se reunir, os governadores irão se reunir, já que é o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, que vai começar essa reunião a respeito do consórcio para saber o que eu vou fazer aqui nesse consórcio, como esse consórcio vai ser realizado, o que queremos, qual é a finalidade, ou seja, primeiro, para quê, o que eu vou fazer, quanto vai custar, e assim vai haver o protocolo de intenções. Então, esse protocolo de intenções não vai ser efetivado de imediato. Uma vez ele efetiva, de fato, o protocolo de intenções é como se fosse minuta contratual. Ou seja, primeiro a gente tem um protocolo de intenções, mas ele não dá vida ao consórcio público, ok? O protocolo de intenções apenas diz o que cada um vai fazer, quais são os objetivos, qual é a finalidade daquele consórcio, mas ele não dá vida ao consórcio. O poder legislativo tem papel crucial aqui na elaboração, na concretização do consórcio público, porque pode haver o protocolo de intenções, né, que é basicamente a manifestação formal do desejo de aderir ao consórcio, no qual haverá a menção sobre o quão cada um vai colaborar e para que vai colaborar. E então, uma vez firmado esse protocolo de intenções, ele vai ser levado ao poder legislativo daquele ente federativo. Se município, a Câmara dos Vereadores. Se no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa. E nisso, esse poder legislativo vai ter um prazo de até 2 anos para aprovar esse protocolo de intenções. Beba água se você está aí me assistindo, hidrate-se comigo. Pessoas hidratadas estudam melhor. E professora com a garganta hidratada fala melhor também. E aí, gente, nesse caso, o que vai acontecer? O poder executivo, ok, gostei do protocolo de intenções, vou levar para o poder legislativo do meu ente federativo aprovar. O poder legislativo, então, vai ter até 2 anos para aprovar o protocolo de intenções. Essa aprovação por parte do poder legislativo pode vir a ser dispensada se aquele ente federativo já tiver uma lei autorizando a criação de um consórcio público no âmbito daquele assunto abordado. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, vou mostrar para vocês, uma lei que autoriza consórcio no âmbito da saúde. Eu vou mostrar para vocês, é o último slide dessa apresentação. E aí,
é possível que haja uma aprovação do protocolo de intenções com ressalva, inclusive condicional. No caso, eu aprovo o protocolo de intenções, mas discordo disso aqui. Eu aprovo sim o contrato de intenções só se todos aprovarem também. Para não correr o risco do ente federativo, eu vou aprovar, eu sou o único aqui, 2 aprovaram, os outros não. Ou seja, eu vou aprovar, eu vou cooperar, eu vou fazer isso, aquilo, vou ter esse benefício, mas vou perder também, porque afinal há um ônus quando a gente cria um consórcio. E então, nesse caso, esse ente federativo preocupado com os ônus do consórcio público pode muito bem mencionar que esse consórcio seria aprovado ou vai ser aprovado apenas no caso de todos aprovarem aquele consórcio. Uma vez que o Poder Legislativo aprovou o consórcio público naqueles termos, aí sim, cada lei, cada estado, cada ente federativo, cada município envolvido vai editar a sua lei referente àquele consórcio público. E então, esse consórcio público terá natureza de associação pública, que não deixa de ser uma autarquia. O consórcio público faz parte da administração pública indireta. De acordo com o artigo 23, como eu comentei com vocês, esses são os temas mais comuns em matéria de consórcio público. Vejamos, no caso, o artigo 23 menciona a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, zelar, cuidar da saúde pública, proteção e garantia de pessoas com deficiência. Um detalhe. No caso de consórcios relacionados à saúde, é essencial que todos os envolvidos atendam às diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, seguindo outros temas que podem ensejar consórcio público: saúde, documentos, bens, obras de valor histórico, artístico, cultural. Veja só, alguns municípios podem querer estimular o turismo, então fazer um consórcio público para a preservação de museus. Rio e Niterói são municípios que são grudados e basicamente os dois têm muito ponto turístico a conhecer. E aí, nesse caso, poderia muito bem, por exemplo, esse é um exemplo fictício, Rio de Janeiro celebrar um consórcio público com Niterói a fim de de estimular o turismo, e para isso cada um coopera um com o outro em relação à manutenção dos museus. É um exemplo. Outro assunto bens de valor histórico, artístico e cultural, como eu mencionei, patrimônio público em geral, impedir a evasão, descaracterização de obras de arte, cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, meio ambiente, poluição, produção agropecuária, construção de moradia, melhoria de condições habitacionais, até porque, gente, a construção de moradia, dependendo do município, vai ser útil para todos os envolvidos, inclusive para aquele estado que tem moradia deficiente, que vai ganhar moradia, e por outro lado, para eventual município vizinho que acaba sendo prejudicado com a evasão de pessoas que saem de um município porque não tem casa e aí, por exemplo, vai transitar nas ruas, vagar nas ruas, ser morador de rua, ou seja, acaba que um município que não tem moradia pode vir a lucrar com um consórcio público, porque, por exemplo, vai passar a ter estímulo financeiro, inclusive para a construção de moradia, e o município vizinho vai ganhar com isso, provavelmente na redução de moradores de rua, por exemplo. O consórcio, ele vai, como eu comentei com vocês, integrar a administração pública indireta de todos os entes que estão participando. No caso do consórcio público em relação ao Hospital de Teixeira de Freitas e os municípios XYZT, esse consórcio vai integrar tanto a administração pública do município de Teixeiras como de X, Y, Z e T. Agora, é possível que o consórcio público assuma a forma de consórcio
privado. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho nos próximos slides, mas para você ter ideia, o consórcio público pode ter natureza jurídica de direito público, como pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, um consórcio privado. Nesse caso, o consórcio privado não faz parte da administração pública indireta. Existe sim um projeto de lei a fim de que esse consórcio privado integre a administração pública indireta, pois muitos entendem que há um desestímulo à criação de consórcio público privado. Por isso, tornando o consórcio privado como um membro da administração pública indireta, há a possibilidade de estimular mais consórcios privados. Dentre os partícipes estão os membros da federação. Olha só, como eu comentei aqui essa limitação, eu cheguei a comentar. Artigo 2º, parágrafo 1º, só pode participar do consórcio o município do estado que também faz parte do consórcio. Há quem entenda que isso é inconstitucional. Então vamos lá, o que isso quer dizer? Vamos usar esse exemplo que eu vou dizer, é um exemplo que é bom para você entender, mas é fictício. Vamos lá, continuando o exemplo de Teixeira de Freitas e o hospital. Então, XYZT estão lá participando do consórcio com Teixeira de Freitas. E aí, tem uma cidade no Espírito Santo que é razoavelmente perto de Teixeira de Freitas. Pai, como é que é o nome dessa cidade no norte do Espírito Santo, que é quase que na divisa? Santo Amaro? Não. Enfim, me fugiu o nome dessa cidade que é limite perto de Teixeira de Freitas. Eu vou usar, cidade do Espírito Santo, tá? Vou inventar uma palavra qualquer. Município fictício de Espírito Santo. Esse município fictício de Espírito Santo não poderia participar desse rol de Teixeira de Freitas, desse consórcio de Teixeira de Freitas. Sabe por quê? Só pode participar do consórcio o município do estado que também faz parte do consórcio. Espírito Santo não faz parte desse consórcio. Se o Espírito Santo fizesse parte desse consórcio, nada impediria que qualquer outro município do Espírito Santo fizesse parte desse consórcio de Teixeira de Freitas. Mas porque o Espírito Santo não participa desse consórcio, esse município fictício do Espírito Santo não pode participar desse consórcio relacionado à saúde em Teixeira de Freitas, ainda que ele seja perto de Teixeira de Freitas. E nisso, há quem defenda, como Rafael Rezende, que é um autor de direito administrativo, que isso é inconstitucional, porque fere a autonomia municipal. Particularmente eu concordo. Afinal, esse município que eu estou falando, mas não estou me lembrando, papai, qual é o nome desse município? Não é Santo André, gente. Santo André é São Paulo. Enfim, esse município não poderia participar desse consórcio, ainda que seja perto de Teixeira de Freitas. E isso, de fato, viola a autonomia municipal. Os entes federativos têm responsabilidade subsidiária. O consórcio público, como uma pessoa jurídica de direito público, no caso, ou se for um consórcio privado, ele vai ter receitas próprias, ou seja, ele vai ter dinheiro próprio, despesa própria, o qual, como ele vai arrecadar dinheiro, ele também vai custear as suas despesas. Mas vamos imaginar que um consórcio desse, sem querer, ocasionou um dano ambiental ou um dano qualquer ao meio ambiente ou a alguém. Nesse caso, o consórcio vai ter a sua responsabilidade de custear, de responder por esse dano. Como membro da administração pública indireta, tal como qualquer outro membro da administração pública direta, é a administração pública responsabilidade civil objetiva, tem que pagar. Ocasionou o dano, vai ter que pagar. Caso o consórcio não consiga pagar, não tenha dinheiro,
vai recair na responsabilidade dos entes federativos que compõem esse consórcio. Então, imagine que o consórcio X tem um consórcio Amazônia Legal, por exemplo. Mas vamos imaginar que o consórcio Amazônia Legal ocasionou um dano. E aí o consórcio não tem dinheiro para reparar esse dano. Quem vai responder subsidiariamente? Amazonas, o Acre, que são estados que compõem o Amazônia Legal. Como ele vai ser criado? Primeiramente, como eu comentei com você, vai haver, por exemplo, uma reunião entre os chefes do Poder Executivo e que vão elaborar o protocolo de intenções, no qual vou mencionar os objetivos, como aquele consórcio vai ser exercido, quais são os direitos, obrigações, como cada um vai cooperar nessa gestão conjunta de determinado tema. E uma vez que esse protocolo de intenções é elaborado, vai ser submetido ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo vai poder decidir se vai aprovar ou não no prazo de 2 anos. Ou seja, o Poder Executivo dos estados, dos municípios envolvidos querem um consórcio público. O Poder Executivo aprovou o protocolo de intenções, submeterá ao Poder Legislativo daquele ente federativo em questão. E em 2 anos vai deliberar se vai aceitar ou não. Posteriormente, uma vez que o contrato é celebrado, vai vir o chamado contrato de rateio e o contrato de programa. O contrato de rateio vai dizer exatamente como cada ente federativo vai atuar naquele consórcio. E um detalhe, o contrato de rateio não pode ser superior a 1 ano, porque ele envolve despesas. Ele vai dizer como cada um vai cooperar. E aí, dentro dessa assembleia, cada estado vai aprovar o consórcio de acordo com a lei, né? A lei municipal do município T, lei municipal do Z, lei municipal do M, aprovaram o consórcio público X. E com isso, uma vez que vem a lei municipal criando aquele consórcio, o qual comporá a administração indireta daquele município, chegando o momento do contrato de rateio, esse contrato de rateio, que é o que vai falar, olha, você vai cooperar com isso, você vai pagar isso, você vai doar pessoa, você vai dotar esse consórcio de pessoal, você vai investir nessa obra, não pode ser superior a 1 ano, porque envolve questões orçamentárias. E por isso não pode existir contrato de rateio com prazo superior a 1 ano, porque é improbidade administrativa, contrato de rateio sem prévia dotação ou aprovação orçamentária. A lei orçamentária é anual e por isso o contrato de rateio não pode ser superior a 1 ano. E o contrato de programa tem relação com o quê? Com os direitos e deveres dos entes uns com os outros, ou eventual contratante futuro que queira contratar aquele convênio. Perceba o seguinte, o município XY, do Teixeira de Freitas, o município ZTM, enfim, os que participaram do convênio, pode vir a despertar o desejo, por exemplo, do município de Salvador ou Porto Seguro, que são razoavelmente longe, né, de Teixeira de Freitas, podem querer contratar o convênio. Pode. Inclusive, isso aí é até interessante, porque Salvador, Porto Seguro, vai o quê? Vai cooperar também, vai dar dinheiro para o convênio, vai dar receita para o convênio. E isso vai positivamente impactar no desenvolvimento do